perseguidor. Tá aí o carro número 80 do Pompeu, número 73 do Marco, 63 do Carlos e o número 4 do João Broto da Japa. É a terceira bateria da quinta etapa do Campeonato Curitibanos de Fórmula 180. Canal 6. Apoio total no esporte. Piloto Antônio Cordeiro da Nacional, ok com o seu carro. Ele já vem, volta para a pista. Está aí desenvolvendo uma velocidade razoável. Quando nesse exato momento ele faz a curva central. Deu um probleminha com o seu carro já de saída, hein? E agora ele vai tentar recuperar o tempo perdido. Muito difícil. Que realmente o Pompeu está numa manhã espetacular. Agora você já sabe, estudar e aprender tudo sobre informática é com a SPEI 2249352. Pompeu continua na liderança, a segunda posição é disputada pelo Broto e pelo Ademir. Quando a ultrapassagem sensacional do Carlos Elck, deixando o Marco de Pauli na terceira posição. Ocupa, portanto, Carlos Elck com o carro 623 da equipe Casa Marceneiro, a segunda posição aqui no Tarumã. Rede Bandeirantes de televisão e você confere o show do esporte. Às 12h40, show de bola na TV. Olha aí, mais uma volta sendo completada. Continua Pompeu em primeiro com o carro número 80. Em segundo, Carlos Elck com o carro número 613. Em terceiro, Marco de Pauli, da Transpauli, com o carro 73. Fazendo aí mais uma volta. E atenção para os senhores, o Pompeu quando ele toma a reta principal. Ali onde os carros desenvolvem a velocidade máxima de 167 quilômetros. Ele realmente ocupa toda a velocidade do carro. É fantástico o desenvolvimento de Pompeu aqui no Tarumã. Faz agora o primeiro S e vai para o segundo S. Completando mais uma volta aqui no Tarumã. Esta é a Rede Bandeirantes de televisão e a quinta etapa do Campeonato Curitibano de Fórmula 180. A briga boa entre Pompeu, o Elck e o Marco. Atenção, agora ele toma novamente a reta principal, o retão, né? Ocupou a sexta marcha. A velocidade fantástica. Foi para a quinta marcha para a curva. E vai para a quarta marcha agora para a curva do S. Ele desenvolve uma velocidade fantástica aqui no Tarumã, o Pompeu Calicete. Mais uma volta vai sendo completada. As posições não mudam. Pompeu em primeiro com o carro número 80 da equipe Skol. Carlos Elck, da equipe Marceneiro, com o carro 63, ocupa a segunda posição. E Marco de Pauli, da Transpauli, com o carro 73, ocupando a terceira posição. Canal 6. Apoio total no esporte. A Curitibana Calçados liquida todo o seu estoque. Aproveite, tênis abaixo do preço de fábrica. Observem aí, telespectador, vai ser completada mais uma volta. Outra vez, a
volta é completada e Pompeu continua na liderança com o carro número 80. A quarta posição está sendo ocupada pelo Broto da Japa. A quinta posição pelo Mauro Pereira como carro número 180. O probleminha aí que os senhores observaram como carro 63 do Carlos Elk da Marceneiro, e agora ele retoma a pista, volta a pista e vai tentar recuperar o tempo perdido. O Marco de Pauli agora vai para a segunda posição. Fantástica esta terceira bateria que você confere pela Rede Bandeirantes de televisão. Estamos no finalzinho, telespectador. Está pintando mais uma vitória do Pompeu Calicete com o carro 80 da Skol. Apenas uma volta. Piloto 63, Carlos Elk, vem às pistas para recuperar o tempo perdido, mas está difícil. Outra vez está pintando Marco de Pauli da Transpauli como segundo lugar, hein? Olha aí a reta principal. E o piloto Pompeu Calicete desenvolvendo a velocidade máxima na sexta marcha. Foi agora para a quinta para fazer o primeiro S e puxando a quarta marcha. Ele vem para o primeiro S e para o segundo consequentemente. Mas continua ocupando a liderança. Vamos agora para os instantes finais desta prova monumental e que você está conferindo pela Rede Bandeirantes de televisão, Canal 6, apoio total no esporte. E a briga agora continua entre o Marco de Pauli e o Pompeu Calicete. Pompeu continua na liderança. Rede Bandeirantes de televisão, Canal 6, Curitiba. Olha aí a briga. É bonita, hein? Mas corre muito realmente o Pompeu Calicete da Skol. O Marco de Pauli desenvolve a grande velocidade da Transpauli com o carro número 73. Fazem agora a curva central. Um probleminha com o carro do Marco de Pauli. Com o carro não, na hora de fazer a curva central. E dali ele perdeu alguns segundos, evidentemente, distanciando o Pompeu Calicete. Uma disputa fantástica para o primeiro lugar. Sempre é bom lembrar que o Pompeu venceu a primeira e a segunda bateria aqui no Tarumã. Você está conferindo pela Rede Bandeirantes de televisão. Campeonato Fórmula 180. Mais uma volta vai sendo completada. E continua o Pompeu à frente. O seu sério perseguidor é Marco de Pauli como carro número 73. O carro do Pompeu, para você, telespectador que ligou o seu televisor nesse exato momento, é o carro de número 180. Aliás, o carro de número 80. O de 180 é do Mauro Pereira, que está aí na quarta posição. Canal 6, apoio total no esporte. Às 12 horas e 40 minutos aqui na TV 6. Lombardi Júnior, Carlos Kleina comandam um show de bola na TV. Tudo sobre o nosso futebol. Na curva do poste estamos acompanhando a disputa entre o Pompeu e o Marco de Pauli. Pompeu com o carro número 80 da equipe Skol. O de Pauli com o carro número 73 da Cotrasa Rino. Os dois brigando pelas primeiras posições. E mais uma vez observamos o problema com o carro da Nacional, dirigido pelo companheiro Antônio Cordeiro, carro de 200. Problema na sua máquina. E realmente o Cordeiro não está numa manhã muito feliz. E ele não consegue desenvolver a total velocidade do seu carro. Mais uma volta vai sendo completada e continua. Pompeu Calicete da Skol, carro número 80 em primeiro lugar.
Na segunda posição, Marco de Pauli, carro número 73 da Transpauli. É o show de kart no show de esporte da Rede Bandeirantes de televisão. Canal 6, Curitiba. Apoio total no esporte. Fazendo a curva do S, vencendo-a. Outra vez, Pompeu continua e agora se aproximou, hein? Marco de Pauli se aproxima do Pompeu. Continua a briga fantástica, a disputa sensacional entre esses dois pilotos sensacionais, fantásticos da Fórmula 180. Entre Marco de Pauli e o Pompeu Calicetti. Mas o Pompeu agora toma a reta principal. O retão, ele desenvolve uma total velocidade. Olha aí, como eu já disse, ali ele consegue colocar a sexta marcha e deixar o seu perseguidor mais além. Foi para a quinta e para a quarta marcha agora, fazendo a segunda curva do S e completando mais uma volta. É por aqui mesmo onde Marco se aproxima do Pompeu. Mas depois vai para a curva do poste, o Marco se atrapalha, o Pompeu leva muita sorte. Aliás, dirige muito bem esse piloto, hein? E ele consegue fechar por baixo, por dentro e conseguir distanciar do seu perseguidor. Anotem bem os senhores telespectadores da televisão Bandeirantes. Agora é o retão, hein? Olha a distância. A velocidade que vai ser novamente implantada pelo Pompeu. Olha aí. Ele deixa realmente na saudade o seu perseguidor. Foi para a sexta marcha, colocou a quinta para a primeira curva. E agora ele coloca a quarta marcha para a primeira curva do S. Vai se aproximando o Pompeu da segunda curva do S. Agora é onde o Marcos mais se aproxima do Pompeu aqui no boxe de largada. Mas o Pompeu dirige muito. Ele corre maravilhosamente bem, esse piloto da escola, hein? É a Rede Bandeirantes de televisão. Show do esporte para você, telespectador, nesta manhã de domingo. Canal 6, Curitiba. Apoio total no esporte. E olha aí a ultrapassagem, sensacional. Marco de Pauli consegue ultrapassar Pompeu Calicetti. A disputa sensacional agora. O Marco toma pela primeira vez nesta bateria. E como das baterias anteriores, a primeira posição aqui no Tarumã. As duas primeiras baterias foram vencidas pelo Pompeu Calicetti. Pela primeira vez você confere. O Marco de Pauli vai para a liderança e o Pompeu vai para a segunda posição. Enquanto que o carro número 4 da Japa, do João Broto, vai para o boxe. Abandona as pistas. Restam apenas 2 voltas para que sejam concluídos os movimentos da terceira bateria. Mais uma volta vai sendo completada. Olha aí a briga bonita entre Marco de Pauli, da Transpauli, como carro número 73, e Pompeu Calicetti da Skol, como carro número 80. Eles agora vão se aproximando da curva central. O carro número 4 de João Broto, da Japa, vai tentar voltar para as pistas. Nesta reta bonita é onde Pompeu vai tentar a ultrapassagem, mas está difícil, Pompeu. Marco de Pauli desenvolve uma alta velocidade. Foi para a sexta, para a quinta marcha, agora vai para a quarta, para a primeira curva do S. Vai agora para a segunda curva do S. Restando apenas uma volta para que seja concluída a terceira bateria. Bandeirada final.
Marco de Pauli da Transpauli com o carro número 73, o vencedor da terceira bateria. Pompeu Calicete da Skol, numa corrida bonita, com o carro número 80, ocupando a segunda posição. Foi realmente uma bateria muito disputada. Uma corrida fantástica do Marco de Pauli com o carro número 73. Uma disputa ferrenha, uma disputa acirrada entre o Marco de Pauli e o Pompeu Calicete como carro número 80. E que eu repito, telespectador da Rede Bandeirantes de televisão. Foi vencida esta terceira bateria pelo Marco de Pauli, como carro número 73 da Transpauli. E a segunda posição ocupada pelo Pompeu Calicete da equipe Skol, com o carro de número 180. Os senhores observam por ali. Observam por ali os senhores a pesagem dos carros. Após esta quinta etapa do Campeonato Curitibano de Kart Fórmula 180. E o telespectador da Rede Bandeirantes de televisão está conferindo pelo Canal 6, Curitiba, apoio total no esporte. Manda ele subir aqui para mim, por favor. Perfilando os carros para a pesagem aqui no circuito do Tarumã, nesta quinta etapa do Campeonato Curitibano de Fórmula 180. Repetido para você que está ligando o seu aparelho de televisão neste exato momento. A primeira bateria vencida pelo Pompeu Calicete com o carro número 80 da equipe Skol. A segunda bateria também foi vencida pelo Pompeu Calicete da equipe Skol com o carro número 80. E a terceira bateria, que foi realmente a mais fantástica, a mais disputada entre o Pompeu e o Marco. E que quando faltavam 3 voltas apenas para que nós tivéssemos a conclusão da terceira bateria, até então o Pompeu conseguindo a liderança absoluta. Depois marcou toca e deu Marco de Pauli. A partir daí, o Marco desenvolveu uma grande velocidade, apesar do grande volante que é o Pompeu, não conseguiu dominar e conseguir a ultrapassagem e, consequentemente, alcançar a liderança também na terceira bateria. E desta forma nós tivemos a vitória na terceira bateria do Marco de Pauli, da Transpauli, com o carro número 73. E na segunda posição, o Pompeu Calicete da Skol, como carro número 180. Sempre é bom repetir o placar da primeira bateria. Daqui a pouquinho nós estaremos fornecendo para os senhores o total de pontos até então, após esta quinta etapa já concluída aqui no circuito do Tarumã, no Campeonato Curitibano de Fórmula 180. Sempre é bom lembrar que restam ainda mais 7 voltas a serem concluídas. Rede Bandeirantes de televisão, apoio total no esporte. Ok, amigos da Rede Bandeirantes de televisão, aqui no Tarumã estamos conversando com os senhores para o Show do Esporte após a quinta etapa concluída do Fórmula 180. E ao nosso lado o diretor Adeodato Volpe, ele fala com os senhores depois de concluída a quinta etapa para os amigos da Rede Bandeirantes de televisão. Um abraço, Adeodato. Um abraço. Eu vou proceder o resultado final dessa etapa. Em primeiro lugar, Pompeu Calicete, carro número 80. Em segundo lugar, Marco Antônio de Pauli, carro número 73. Em terceiro lugar, Mauro Pereira, carro número 180. Em quarto lugar, Antônio Cordeiro, carro número 200. Em quinto lugar, Flávio Trindade, carro número 2. Em sexto lugar, Carlos Elke, carro número 63. Diga-se de passagem que este piloto foi o que nós podíamos dizer o piloto revelação da prova hoje, certo? Em sétimo lugar, Ademir Moro, carro número 31. Em oitavo lugar, João Ricardo Broto, carro número 4. Em nono lugar, Luiz Henrique Zornig, carro número 85. Em décimo lugar, Jackson Pires, com carro número 74. Esses são os 10 pilotos que pontuam para o campeonato. Bem, você citava instantes atrás que o Carlos foi realmente o piloto revelação dessa quinta etapa. O porquê
desta revelação? Ele fez alguma ultrapassagem que realmente superou a expectativa, tanto sua como dos concorrentes? Ele é um piloto que está fazendo a sua terceira prova, se eu não me engano. E tem algumas coisas, obviamente, para se corrigir. E estava com um equipamento muito bom hoje e em função, talvez, desta falta de técnica aprimorada, essa falta do conhecimento, ele não obteve uma colocação melhor. Porque ele rodou 2 vezes onde ele estava em condição de assumir a ponta da prova. Mas realmente todos os pilotos estão de parabéns e esse principalmente da direção da prova leva os parabéns pelo seu desempenho. Aqui você atribui o problema de alguns carros terem que abandonar a prova, o problema de mecânica dos carros nesta quinta etapa hoje, diretor? Eu acredito que em termos de... as quebras foram maiores hoje, porque na última prova nós quase não tivemos quebras, em função da temperatura. Os carros têm uma determinada regulagem, nós estamos vivendo um inverno, entre aspas, e hoje a temperatura realmente foi bem mais forte, fez mais calor do que se esperava. E realmente isso propicia eventuais quebras e o número de quebras hoje foi mais elevado exatamente por causa disso. Ô Volpe, diz aí para o telespectador do Canal 6, o porquê que apenas 17 pilotos largaram nessa quinta etapa? Eu acredito que o número de pilotos largantes diminuiu em função da prova que nós vamos ter no dia 21 de julho, que é uma prova longa, que vai ser a primeira prova de Fórmula 180, de 2 horas de duração, com 2 pilotos por equipamento, onde nós teremos o pit stop, a parada no box, a troca de piloto, de pneu, de combustível, uma série de coisas. E com isso o pessoal está se resguardando em função da falta de apoio do empresariado paranaense, basicamente o curitibano, que ainda não sente muito no automobilismo um retorno que ele realmente tem, mas ele não enxerga isso. Nós temos tido muitos problemas nesse sentido porque falta apoio de todas as maneiras. Inclusive, todos os níveis que você imaginar, nós realmente temos sentido uma dificuldade muito grande. E os pilotos, por extensão, você já sente a dificuldade que eles vão ter. Se nós, a nível de organização dos eventos todos, nós temos aqui um cartódromo, acredito que seja um dos mais bonitos do Brasil, em termos de visual. E, mesmo assim, o empresariado curitibano não funciona. Eu acredito que, talvez, daqui a algum tempo, eles venham chegando a nós em função do que nós estamos pretendendo fazer até o final do ano. E a frequência de público, Volpe? A frequência de público vinha sendo muito boa realmente superando nossas expectativas. Hoje nós fizemos um teste, fazendo uma prova no sábado, quando normalmente era no domingo, e não nos convenceu. Realmente nós tentamos dividir o público, ou melhor, dividir com o Carrefour, que hoje está aberto. Todo mundo sabe que nós estamos dentro do Shopping Pinhais, no estacionamento do shopping, tentamos absorver o público do Carrefour. Mas não funcionou e nós voltaremos às provas nos domingos, se Deus quiser. Para quem não veio ainda aqui no circuito do Tarumã, a respeito dos ingressos, como são cobrados os ingressos para que o pessoal possa vir assistir o Fórmula 180? Bom, nós cobramos um ingresso, acredito eu, até certo ponto irrisório, que é de 5.000 cruzeiros a geral, que o público fica em pé. Nós temos um atendimento nos dado pela Skol, que é uma das equipes que está trabalhando conosco, certo? Uma das poucas empresas que está nos dando um apoio, realmente a nível de evento. E o ingresso de paddock, que nós chamamos, que é onde nós temos as arquibancadas, gentilmente cedido pela Prefeitura Municipal, é 10.000 cruzeiros. E as credenciais de boxe, elas são simplesmente liberadas pelas próprias inscrições dos pilotos. Para alguém que queria ingressar agora no kart, qual seria o seu recado para aquele telespectador que nos acompanha nesse momento pela rede Bandeirantes de Televisão? Eu acredito que um piloto que faça kart normalmente ou que eventualmente tenha vontade de andar, venha conhecer, porque realmente isso aqui é uma coisa muito bonita, é uma evolução do kart. Nós chegamos até o caso de se dizer que isso chega a ser um mini Fórmula 1.
Então, eu digo o seguinte, em São Paulo, a categoria de Superkart, que corre com 2 motores estacionários, está no final praticamente, ela está acabando. E nós estamos fazendo nascer uma coisa nova em termos de Paraná. Então eu peço realmente que o pessoal venha e compareça às nossas provas. Nós temos inclusive equipamentos para ceder a eventuais pilotos que queiram participar em termos de teste para amanhã depois vier comprar alguma coisa. Ó, diretor, um abraço para você e sucesso, hein? Muito obrigado, um abraço para vocês também. Aí falamos com o diretor Adeodato Volpi aqui no Fórmula 180. E eu vou agora focalizando para você. Agora focalizando para você que acompanha a Rede Bandeirantes de Televisão, os 3 primeiros colocados desta Fórmula 180 nesta manhã de domingo aqui no Tarumã. O grande vencedor foi o Pompeu, o segundo o Marco e o terceiro o Mauro. Eu vou primeiramente ficar aqui do lado do Marco, o Marco de Paula, que ele é da Transpaulo com o carro número 73. Ultrapassagem fantástica na terceira bateria sobre o Pompeu, hein, Marco? Parabéns. Graças ao erro do companheiro aí que a gente conseguiu passar, né? Você é modesto, você atribui mais pelo erro dele ou pela capacidade sua? Pelo erro dele. Ele é um dos melhores que tem aqui. Você o considera o melhor? Não? Considero. E como que aconteceu o ingresso do Marco de Paula assim no kart, hein? Vim aqui um domingo aí, olhei, tava com os amigos, vamos entrar, eu e um primo meu resolvemos entrar e estamos aí brincando. Pretende continuar? Pretendo. Gosta? Pretendo continuar, gosto. Inspirou em quem para começar no kart? Vendo o pessoal andar aqui, todo mundo é conhecido, né? Então vendo o pessoal andar aí, a gente se animou e começamos a andar. Qual é a idade do Marco atualmente? Eu, 28. Mas cada artista sempre se inspira em alguém. Você deve, evidentemente, gosta de Fórmula 1. Você ingressando no kart, se inspirou em algum piloto de Fórmula 1? Não. Não? Não. É porque automobilismo a gente se entusiasma de olhar e... É um gosto próprio mesmo, como falou o companheiro aí. Certo. O Mauro, qual é a sua idade, Mauro? 26 anos. Como que também o Mauro conseguiu chegar a alcançar esse sucesso que você vem realmente objetivando ainda mais, evidentemente, os primeiros lugares dentro do kart, Mauro? Começamos no kart 125, né, lá em São José dos Pinhais. E à medida do tempo a gente vem crescendo. Apareceu essa categoria, boa por sinal, todo mundo está andando. E nós se inspiramos nisso, é uma categoria nova no Brasil. Motor 180 da DT, que é um excelente motor, preparado agora. Então, isso que está fazendo a gente andar desse jeito. Qual é a idade do Mauro? 26 anos. Pretende continuar, né, Mauro? Vamos continuar. E o... cabeça, né? Respeita muito o Pompeu, você também considera o Pompeu como um dos melhores? É um ótimo piloto, Pompeu, De Pauli, não tem dúvida nenhuma. Mas na sequência, com mais um pouquinho de treino, dá para ultrapassar? Dá. Só melhorar o motor um pouco mais, nós chegamos lá. Tá bom. O bom goleiro realmente no futebol tem que ter sorte, né, Pompeu? E o bom piloto, evidentemente, tem que levar uma dose de sorte. E você, a gente notou hoje que o seu carro não houve um problema sequer. Você apenas deu uma toquinha e aí o Marco te engoliu na terceira bateria. Mas como que você considera a sua atuação nesta quinta etapa hoje, Pompeu? Eu guiei quase no limite o tempo todo, porque na realidade eu tinha um probleminha de carburação que falhava o motor no final da reta. Então isso fazia com que os outros começassem a chegar. Mas daí nós conseguimos resolver entre a segunda e a terceira bateria. Daí depois foi só manter e tal, mas o De Pauli, como rápido que ele veio chegando e eu errei na saída de uma curva, errei uma marcha, daí ele passou. Daí eu tentei pegar ele, mas faltava 2 voltas, a corrida já estava ganha mesmo. A gente notava que no retão, onde que você desenvolvia o maior número de velocidade, e você distanciava do seu perseguidor, porque você se atrapalhava nos S por aqui, ou o retão realmente dava mais condições de desenvolver a velocidade total do seu carro? Não, eu acho que era uma questão de relação de marchas que eu tinha, né? Um pouco mais longa, então na reta